Aí. Então, olha só. Eu passei... Primeiro, bom dia, né, gente? Eu passei uma lista lá na plataforma para vocês fazerem. E é uma lista de revisão, porque trabalha os assuntos que a gente veio vendo nesse segundo bimestre. E aí, eu separei dessa própria lista algumas coisas para a gente poder falar aqui. Primeiro, eu vou pegar logo da primeira questão. Aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar a tela. Isso daqui. Foi, né? Tá aparecendo agora. Bom, olha só. O que que fala nisso daqui? Isso aqui, deixa eu trazer aqui para cima, para não me atrapalhar. Os morcegos não enxergam muito bem. Entretanto, são mamíferos capazes de ouvir sons cujas frequências vão de 1000 Hz a 120.000 Hz. O maior comprimento de onda das ondas sonoras audíveis por morcego é D. E aí é para levar em consideração a velocidade de propagação do som no ar de 340 metros por segundo. Na prova de vocês, eu vou sempre repetir esse mesmo valor, tá? A gente vai repetir a ideia de que o som na velocidade do ar. E se eu colocar o som na velocidade... Ah, eu estou falando dentro d'água. Eu vou te dizer qual é a velocidade do som, ou eu vou te dar os outros valores para você descobrir qual é a velocidade que está. Mas como o som é uma coisa muito comum, essa variação de velocidade, ela não é tanta, normalmente a gente mantém os padrões, tá? Mas fiquem tranquilos que isso aí vai estar na avaliação de vocês. Enfim, vamos lá. Vamos entender primeiro umas coisas, umas informações aqui. Estamos dizendo... Ah, tenho que abrir aqui um negocinho aqui em cima, para eu conseguir escrever na tela. Estamos dizendo que eu preciso ativar, tá ativado, é só mostrar. Isso, agora sim. Bom, eu estou dizendo que existe uma frequência onde eles são capazes de ouvir. E existe aí um parâmetro, como que eu posso dizer? Uma escala. E essa escala vai de 1000 a 120.000 Hz. Isso significa que estou falando de frequência. A frequência é quantas vezes aquela onda pode bater naquele determinado tempo. E normalmente a gente fala por segundo. Então ele está dizendo para mim, que ela pode bater 1000. Então, assim, vai, sobe, desce, sobe, desce, sobe, 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 que deveria estar tudo igual, mas falhou aqui. Ou ela pode bater 120.000. A quantidade 120.000 vai ser muito maior do que a quantidade de 1000. Consequentemente, qual o comprimento de onda? Qual a onda que ela vai ser mais comprida? A de 1000. Por quê? Porque naquele mesmo tempo vai bater menos vezes. Então, ela vai levar mais tempo para completar uma onda do que no outro que bate 120.000, que ele vai ter que bater muito mais rápido, então o comprimento da onda é mais curto. Consequentemente, qual o valor que a gente usa? O de 1000. E aí, a gente tem uma fórmula aqui, uma fórmula da velocidade, que é a velocidade, quando eu tenho a frequência, eu separei até uma outra aba aqui, olha, que aí eu fui... Não quero assim, não, só aqui do lado mesmo. Aquela quando a gente faz assim... eu só quero saber a informação. É essa mesmo. Deixa eu abrir aqui e vou botar para vocês de novo. Isso. Que eu cliquei no botão. Olha só. Joguei lá no Google, fórmula da velocidade do som. Aí veio, ó, velocidade, lambda vezes f, ou velocidade, período, que é o lambda, frequência sobre o tempo.
Nada disso. Comprimento, maluca, sou professora. Comprimento sobre o tempo, que é o período. Eu não tenho período. O comprimento é o que eu quero ter. Mas o que que eu tenho? A velocidade, e isso tem nos dois. E a frequência. Então, é essa primeira fórmula aqui que eu tenho que usar. Não vai me adiantar usar a segunda fórmula. Eu tenho que usar essa daqui. Comprimento vezes a frequência. Então, vamos voltar para lá. Clica aqui de novo. Isto. Velocidade é igual ao comprimento vezes a frequência. A velocidade eu tenho 340 metros por segundo. O comprimento é o que eu quero. E a frequência é de 1000. Porque se ele tem uma frequência menor, é sinal de que a onda é maior. Então, a gente vai transferir isso para o outro lado. O que vai ficar é igual à velocidade, porque eu vou pegar isso aqui que está multiplicando de um lado e vou passar para o outro dividindo. Então, é a velocidade sobre 1000. Como que a gente divide por 10, 100, 1000? Andar casas decimais de acordo com o número de zeros. Se é 340 e eu tenho aqui... Espera aí que ele vai pedir para eu fazer login nesta bagaça. Se eu tenho ali 1000, eu tenho 3 zeros, então eu tenho que andar 3 casas decimais. Se eu multiplico, eu ando para a direita. Se eu divido, eu ando para a esquerda. Vai, faz logo o login. Beleza. Agora sim. Então, voltando aqui ao nosso assunto. Se eu estou dividindo, então 340, vou botar o zero aqui de novo, porque ele não tinha saído, e é para dividir por 1000. E como eu falei, se eu multiplico para a direita, se eu divido para a esquerda. Número de casas decimais de acordo com o número de zeros. Cada vez que eu divido ou multiplico por 10, 100 mil, 10 mil e por aí vai. Se são 3 zeros aqui, são 3 casas decimais para a esquerda. Então, a minha vírgula ela está aqui. Eu trago para cá, ó, 1, 2, 3. 0,34 metros. Aqui, ó. 0,34 metros. Aí, teve uma outra que eu peguei aqui, que é aquela do Breaking Bad. Eu vou abrir na tela mesmo deles, só porque eu fiquei com preguiça de pegar a coisa de novo, tá? Participação especial Katniss. Aqui, ó. Breaking Bad. Ele tem 2 elementos químicos. Isso aqui faz parte da série e tal. A imagem de abertura de um seriado sobre a vida de um professor de química. Nessa imagem se encontram destacados 2 elementos químicos. O bromo, Br, número atômico 35, e bário, Ba, número atômico 56. Ele quer saber o tipo de ligação e o composto formado. O composto é a fórmula. E a ligação a gente vai fazer. E isso é mole para gente, porque a gente já está careca de saber disso, já está vendo isso aí direto, e aí vamos trazer a situação para cá. Se o fulaninho aqui, ó, se o BR tem número atômico 35, eu tenho que distribuir eletronicamente. O bário tem 56, também tenho que distribuí-lo. Vamos distribuir? Não, nós vamos pegar aqui na tabela periódica, porque o Google é maravilhoso para isso. Então, vamos respeitar. Deixa eu trazer vocês aqui para cima. É isso aí.
Um é 35, aqui, ó, bromo. Bromo é 35. Olha aqui do outro lado, ó. Volta aqui no bromo. Aqui, ó, 2, 8, 18 e 7. Então, ele tem 7 elétrons na última camada. Opa, já vou colocar ele aqui, ó. Tem 7 na camada de valência, ó. 2, 8, 18 e 7. E é isso aqui que me importa. Se ele tem 7, ele precisa receber 1. E aí nós temos duas situações. Quando você sabe que precisa receber, vai depender do outro se a ligação vai ser iônica ou se vai ser covalente. Se o outro também tiver que receber, a ligação tem que ser covalente. Porque se todo mundo tem que receber, então eles compartilham. Se o outro puder doar, então a ligação é iônica. Vamos saber falando sobre o bário. Vou voltar para cá, para a tabela. 4, 5, 6. Está aqui, ó. Olha, ele só tem 2 na camada de valência. Resolveu. Resolveu o problema. Ele tem lá um monte de número e na camada de valência tem 2. Beleza. Como que eu faço? Bário 1, 2. E o bromo, boto ele aqui, ó. BR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos pegar aqui e jogar para o lado de cá. E do outro lado, vou ter que botar outro, porque eu tenho um aqui sobrando ainda. Então, beleza. Pego o outro bromo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peguei esse daqui e joguei para o lado de cá também. Se eu doei, ligação iônica. E eu não vou lembrar, eu não sei direito como é que eu vejo qual é a fórmula. A única coisa que eu sei já, eu tenho 2 bromos e eu tenho um bário. Vamos lá de novo na questão? Eu tenho 2 bromos e um bário. E é iônica. Se é iônica, já cortei isso daqui, já mandei embora. Eu tenho 2 bromos, eu não tenho 2 bários. Então, ó, essa daqui eu elimino, essa eu elimino, só tem essa. Letra C. Acabou a questão. Ah, tinha uma outra covalente aqui que era para eliminar também. Acabou a questão. BaBr2. E é isso aí. Nessa daqui, ó, os compostos químicos podem ser formados por basicamente 3 tipos de ligações químicas: iônica, covalente ou metálica. E o tipo de ligação confere características específicas às substâncias químicas. 3 amostras possuem as características descritas na tabela a seguir. A partir dessas informações, assinale a alternativa que determina o tipo de ligação que essas amostras apresentam. Solubilidade em água, condutividade elétrica quando sólidos, ponto de fusão. Ponto de fusão, ele é baixo e ele é elevado. Cara, não sei muito bem, não. Mas eu tenho outras informações que podem me ajudar. E, de novo, eu cliquei no lugar erradinho. Cadê vocês de novo? Eu pensei que quando tinham 2 frequências tinha que se subtrair. Então, Ilana, vamos lá. Deixa eu te explicar o que aconteceu ali. Eu tinha 2, né? Ela começa aqui, ela tem uma margem. Então, ela vai daqui até aqui. Onde o que vai diferenciar? Deixa eu compartilhar aqui. Mas, viu, você já ia errar essa na prova, né? Imagina. Essa ou qualquer uma outra que possa ter desse tipo. Que coisa feia. Olha só, aqui em cima, ó. O que acontece é o seguinte, eu tenho a menor frequência, então quando eu tenho a menor frequência, as ondas elas são maiores. Por quê? A frequência é dizer o quantas vezes ela se completa, quantas vezes ela bate naquele períodozinho de 1 segundo. Nesse caso aqui, olha, 1,
Aí vem, vem, vem. Bateu tantas vezes. 1, 2, 3, 4, beleza. Numa frequência maior, ela faz isso. Quanto maior a frequência, mais ela bate. Então, nesse mesmo espaço que eu fiz aqui, eu fiz embaixo. E aí, onde bateu mais vezes? Embaixo, porque a frequência é maior. Só que aqui ele quer saber, olha, o maior comprimento de onda. Não é nessa onda que bate muitas vezes, porque essa onda é pequenininha. Tem que ser na onda que bate menos vezes, porque é uma onda maior. Então, é essa aqui que vai fazer a diferença. Então, eu vou calcular somente essa daqui, tá? Aí, voltando lá para aquela nossa. Olha aqui, ó. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Primeiro, ponto de ebulição alto, qual é o parâmetro? Não sei. Mas eu vou pensar pela água. Acima de 100 graus, a água entra em ebulição. E aí, vamos lá, isso é alto. 100 graus já está alto. Mas só que existem 1.000, 2.000, 3.000, não sei. Para nossa realidade, nosso 9º ano, a gente não tem isso tudo decorado. A gente tem como saber, mas a gente não tem isso tudo decorado. Mas beleza. Solubilidade em água. Se é solúvel em água, é sinal de que eu consigo diluir. Mas eu ainda não tenho uma certeza do que pode acontecer. Sabe o que pode me dar mais certeza? Olha só. Condutividade elétrica. Quais são os melhores condutores de energia? Metal. E depois disso, solubilidade em água. Solúvel em água, eu tenho que falar da molécula da água, que é H2O. A molécula da água, que é H2O, o hidrogênio, ele não pode doar. Ele precisa compartilhar. Então, a gente guarda essas informações aí, tá? Vamos primeiro para a elétrica. Se é condutivo, metal. Então, a minha amostra 2 não pode ser outra coisa que não seja metal. Primeira, amostra 2, ligação iônica. Esquece. A amostra 2, ligação metálica. Serve. Então, a B me serve. Amostra 3, ligação covalente. Esquece. Amostra 3, ó. Na letra D, amostra 2, ligação iônica. Esquece. Amostra 2 na letra E, ligação metálica. Também me serve. Então, letra B me serve, a letra E me serve. E aí, eu passo para cá, ó. Solubilidade em água, tá? Nessa brincadeira de solubilidade em água, a água em si, só a água, ela é covalente. Mas se alguma coisa é solúvel na água, então ele pode doar algo. Ele pode passar de um para o outro e não vai conduzir em estado sólido. Ele só iria conduzir, poderia conduzir em estado líquido, não em estado sólido, só depois de diluir mesmo. Então, nesse caso aqui, olha, a amostra 1, ela diz que é solúvel em água. Se ela é solúvel em água, ela vai ser uma ligação iônica. Por quê? Porque eu tenho íons que são transferidos daquela parte sólida para a água. Não é só a água agora que eu estou trabalhando, eu estou trabalhando a água com alguma outra coisa. Se ele vai dissolver, ele vai conseguir doar alguma coisa para ela. Então, sim, a minha 1 diz que a amostra 1 ela é metálica, e eu já sei que ela não é. A 1 não, a 2 ela é covalente, e ela não é, porque ela tem que doar. A amostra, a letra E, diz que é uma ligação iônica, então eu fecho nela daí. Então, coisa é. Ah, sim, foi, entendi. Letra E, nessa daqui. Não é isso aqui que eu quero. Isso aqui dá para fechar? Deveria estar. Aqui, ó. Substância formada exclusivamente por ligações covalentes é representada por. Eu tenho aqui esses dados e eu tenho esses dados. A gente tem algumas formas, no nosso livro, a gente tem algumas regrinhas sobre metais e ametais.
E aí, essas regrinhas te dizem quais são se são metais ou se são ametais que conseguem fazer ligações covalentes, tá? Ele faz isso daí. Mas aí depois você dá uma olhada lá, senão a gente vai acabar perdendo um pouquinho mais. Aqui, óxido nitroso. Essa aqui é muito mais decoreba. Óxido nitroso, N2O, também conhecido como gás hilariante. E gás hilariante é aquele que faz rir mesmo, tá? Foi o primeiro anestésico utilizado em cirurgias, porque aí como as pessoas estavam... como as pessoas meio que riam, pareciam que estavam felizes, né? Aí vai, mas tipo assim, não significava que não estava sentindo dor, tá? Hoje também pode ser utilizado na indústria automobilística para aumentar a potência de motores na combustão interna. Então, você consegue, descobriram-se outras coisas que ele poderia ser capaz de fazer. Anestesiava, a pessoa ficava realmente fora de si, e ele consegue dar uma combustão maior, ele consegue aumentar a potência nisso daí. Abaixo está representada uma possibilidade da estrutura de Lewis nessa molécula. Então, eu tenho aqui, ó, 2 N's, 1, 2. E eu tenho um oxigênio aqui. A fórmula, o jeito dele é diferente do que a gente já estava acostumado. A gente estava acostumado a juntar um diferente do outro. Era como se eu tivesse que pegar o outro nitrogênio e jogar aqui. Mas vamos pegar só pedacinhos. Olha só. Ah, nessa daqui eu não consigo, então deixa eu jogar isso aqui para lá. Ctrl C. Aí a gente vem aqui. Ctrl V. É isso aí. Aí a gente vem mais para perceber ele aqui. Olha esse negocinho aqui, ó. Isso daqui eu consegui juntar, ó. Eu compartilhei esses dois aqui, ó. Tava tudo bem, tá tudo tranquilo. Ele consegue trazer isso para cá, só que aqui, ó, não funciona. Ele não adiantava trazer para cá, porque o oxigênio, ele só precisa de 2. Ele não precisa de mais do que isso. E o nitrogênio é quem precisaria de mais. Então, eles tinham que juntar nitrogênio com nitrogênio. Isso aqui mudou aquilo que a gente está acostumado a ver. Então, agora, vou trazer para cá. Ó. Vou abrir um negócio aqui para vocês. Ó, questão 20, letra B. É isso aqui mesmo, tá vendo? Tem 2 ligações covalentes, sendo uma tripla e uma simples. 2 ligações covalentes, sendo essas aqui que são triplas, e uma covalente do lado de cá, que é a tripla do lado de cá e a simples, porque na verdade era um de um lado e um do outro. E aí eu consigo fechar os 8 para cá também. Então, assim, é uma das formas da gente conseguir variar. Eu não peguei uma questão desse tipo para colocar na prova de vocês, não. Porque senão eu iria confundir a cabeça de vocês com isso daqui. Eu não sou tão ruim assim, não. Deixa eu pegar uma coisa de biologia aqui, que é o assunto que a gente vai falar segunda-feira, terça, sobre isso. Aqui, ó, membrana semipermeável. A membrana plasmática, que é a membrana da nossa célula, ela tem uma capacidade semipermeável. Ela escolhe o que entra e o que sai da célula, tá? Não entra qualquer coisa, nem sai qualquer coisa, não. Então, ó, dentre os vários mecanismos de transporte em nível de membrana celular, podemos citar a osmose. Pausa. Se eu estou falando de osmose, eu estou falando de passagem de líquido. Então, o que que acontece? Eu tenho um meio muito concentrado, ou seja, tem muito soluto, muita parte sólida, e eu tenho um meio menos concentrado. Eu tenho um meio hipotônico. Eu tenho um meio hipertônico, muito concentrado, um meio hipotônico, menos concentrado. E aí, para que eles se equilibrem, pode passar soluto para um lado, mas também pode passar solvente para o outro.
Solvente é a parte líquida, soluto é a parte sólida. Então, nesse caso da osmose, passa a parte líquida, de um lado para o outro. A ideia não é ficar a mesma quantidade, a ideia é manter a mesma proporção. É manter tudo isotônico. Nem muito sólido, muito hipertônico, nem muita parte sólida, nem muito hipotônico, com muita parte líquida. Beleza. Aí aqui tem uma amostragem, uma membrana semipermeável aqui no meio, de um lado meio hipertônico, do outro lado meio hipotônico. No meio hipertônico, muito soluto. No meio hipotônico, muito solvente. Com relação ao processo osmótico, é correto afirmar que haverá fluxo de água contra o gradiente de concentração de A para B. A é o meio hipertônico. O que é o gradiente de concentração? É aquilo que vai ajudando a dissolver. Então, é como pensar assim, tá junto na correnteza do rio. Então, por isso que não gasta energia. A osmose e a difusão, que são formas aí de você passar substância de um lado para o outro, nesse caso, não tem gasto de energia, é a favor do gradiente. Então, se aqui eu tenho um meio hipotônico, eu teria que passar do B para o A, já que a minha questão está dizendo que o que eu estou passando é líquido, é osmose. Então, não poderia ser a letra A. B, ocorrerá fluxo de soluto, esquece, porque é osmose. Então, eu tenho que passar líquido. Se A fosse meio intracelular de uma célula vegetal e B, água pura, a parede celulósica impediria a membrana celular de se romper. Isso é uma verdade. A parede celular, ela é mais rígida e ela está por fora da membrana para impedir que tanto a célula estoure de tanta água quanto ela morra de uma vez por pouca água. Por isso que a gente coloca a água na planta e a gente vê que ela começa a ficar em pezinha de novo, porque as células estão enchendo. Pode ser. Se A fosse o meio intracelular de uma célula humana e B, água pura, com certeza essa célula iria murchar. Não, que ela vai encher de água. Ela poderia estourar. Se A fosse uma célula humana, ocorreria o fluxo de soluto, esquece. Estou falando de osmose. Então, aqui, ó, letra C. Se A fosse o meio intracelular de uma célula vegetal, vai entrar muita água. E B, água pura, então vai entrar água mesmo. A parede celulósica impediria que a membrana celular se rompesse. Então, letra C. Fizemos 3 questões, dei só uns bizuzinhos de umas outras aí, mas a gente segunda-feira a gente começa a falar da parte biológica da coisa, e aí tudo vai correr bem na nossa prova. Tá legal, gente? Faltam 2 minutos e pouquinho. Estudem. A gente está terminando aí o segundo bimestre. E isso significa mais perto ainda do final. Mais coisa aí para a gente ver. Mas, assim, tudo andando na mais perfeita paz. Então, se a gente estudar, as coisas fluem. Tá legal? Então, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Um bom sábado. Bom final de semana. Segunda-feira a gente se encontra, tá? Tchau, tchau, gente. Beijos. Tchau.